Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Vamos sair um pouquinho do eixo da álgebra, do eixo da geometria. Aliás, vamos adentrar no eixo da geometria novamente. Vamos falar um pouquinho de proporcionalidade num conteúdo novo. Vamos lá? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Meu boa noite, galerinha de Pajeú, Piauí, conectada com a gente. Sejam todos bem-vindos. Estou acompanhando os dois aqui, o pessoal pelo IPTV, tá bom? Tá o chat aberto aí para vocês conversarem com a gente. E para a galera que também está no YouTube. Prof, que conteúdo é esse da geometria que envolve proporcionalidade? Já posso até adiantar para você que eu vou resolver as contas fazendo aquela multiplicação assim, ó, em cruz, ó. Ah, professor, eu sei, né, o nome desse negócio aí é o cruz credo, não é isso? Isso mesmo. Ou, para alguns, regra de 3. É, professor? É. Só que para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu vou estimular o desenvolvimento da questão de cabeça. Simplesmente definindo com vocês o que vem a ser uma proporcionalidade. Quanto que uma coisa é proporcional à outra? De cara, eu posso dizer que uma coisa é proporcional à outra quando uma comparada com a outra é o dobro, triplo, quádruplo. Professor, ou pensando de forma inversa, é a metade, terça parte, quarta parte, aí vai. No momento em que eu consigo perceber esse tipo de proporcionalidade, a gente consegue fazer as questões sem conta, que eu acho que vocês vão gostar. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula de hoje, está aí na telinha de vocês, olha aí. Conteúdo eixo de estudo da geometria plana. O que que a gente vai estar trabalhando hoje? O famoso Teorema de Tales. Já ouviram falar? Galerinha de Pajeú? E aí, vocês que estão no YouTube? Teorema de Tales. Professor, do que trata o Teorema de Tales? O Teorema de Tales, queridos, ele é a relação de proporcionalidade entre os segmentos que nós determinamos, ao traçar retas paralelas e cortar estas por transversais. Entendi não, professor? Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, professor. Quando eu falo de Teorema de Tales, visualmente você já vai conseguir reconhecer o conteúdo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que vocês sabem o que são retas paralelas, não é verdade? Então, se eu traço 3 retas paralelas, tá ali, professor, reta R, reta S, reta T. Tenho ali 3 retas paralelas, professor. Eu vou cortar de cima para baixo essas retas por 2 outras retas. Professor, tá lá, professor. Tracei outras 2 retas, retas estas que eu nomeei como reta V e reta W. Tá, professor? Essas 2 retas, a reta V e a reta W, elas estão cortando aquelas 3 retas paralelas, que é a R, a S e a T. A reta V e a W, elas são chamadas de retas transversais. E determinam, presta atenção, determinam entre as retas R, S e T, alguns segmentos que nós vamos chamar de Azinho. Tá vendo lá o pedacinho Azinho, pedacinho Bzinho, Czinho e Dzinho. Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês que estão acompanhando a nossa aula agora. Eu poderia perguntar para você quais são os segmentos que estão na mesma transversal. O que é transversal aí, professor? É aquela reta V e aquela reta W. Então, professor, segmentos que estão na mesma transversal, tipo assim, esse A está na mesma transversal do B, professor. Então, eu posso dizer que segmentos que estão na mesma transversal, obrigatoriamente, eles são proporcionais. Para ser mais específico, eles são diretamente proporcionais. O que é que eu quero de vocês neste momento? Que vocês reconheçam o segmento de estudo do Teorema de Tales como sendo, professor, estes segmentos que eu encontro ao traçarmos retas paralelas e cortá-las por transversais. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi a seguinte: quais são os segmentos que estão nas mesmas retas transversais? Professor, o A e o B estão na mesma reta transversal V. O C e o D, professor, estão na mesma reta transversal W. Ô, professor, eu não gosto de trabalhar com esse monte de letra. Gente, entenda, eu não vou trabalhar com um monte de letra. Este Azinho,
este Bzinho, este Czinho e este Dzinho, eles são representados por números reais. 1, 2, 3, 4, pode ser qualquer número, beleza? E o que eu quero que vocês entendam é que aquele A e aquele B são diretamente proporcionais. Aquele C e aquele D são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Porque segmentos que estão numa mesma reta transversal obrigatoriamente são proporcionais. E quando eles são proporcionais, eu estou dizendo para você que eles são diretamente proporcionais. Como é que eu escrevo dois segmentos diretamente proporcionais? Eu escrevo na forma de fração. Então, se eu já estou dizendo para você que o A e o B, por estarem numa mesma reta transversal, são diretamente proporcionais, eu posso dizer que o Azinho está para o Bzinho, A sobre B, assim como o C está para o D. Eu acabei de montar uma proporção que, caso seja necessário, a resolução vai se dar com aquela multiplicaçãozinha cruzada que nós apelidamos carinhosamente de cruz credo. Já já eu vou colocar alguns exemplos com valores e vocês que estão conectados, vocês vão participando com a gente, tá bom? Então, peraí, professor, vamos ver aqui. Então, o senhor vai dizer que o A está para B, A está para B, assim como o C está para D. Você entendeu a primeira proporção? Professor, por que o senhor montou desse jeito? Porque eu peguei segmentos que estavam na mesma transversal. Tanto faz você analisar os segmentos de cima para baixo, como eu analisar os segmentos de baixo para cima. Quem escolhe é você. Eu poderia dizer que o B, professor, está para o A. Aí, nesse caso, eu fiz de baixo para cima. Assim como o D está para o C. Vocês entenderam a primeira proporção que eu acabei de apresentar para vocês? A gente só está fazendo a apresentação e reconhecimento visual. Já já a gente vai para as contas. Professor, quem mais é proporcional na minha situação? Você entendeu que eu posso fazer de cima para baixo ou de baixo para cima? A para B, C para D. Ou B para A, D para C. Prof, sabe quem mais é proporcional aqui? Além dos segmentos que estão numa mesma transversal, sabe quem que é proporcional? Segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Como assim, professor? Eu tenho aqui a reta R e a reta S. Quais são os segmentos que estão entre essas duas retas? Professor, o A e o C. Então, eu já posso dizer também que o A está para o C, porque o A é diretamente proporcional com o C. Professor, então, pela lógica, eu posso dizer que o B e o D também são diretamente proporcionais. Por quê? Porque tanto o B quanto o D estão entre as mesmas retas paralelas, ou seja, o B e o D, eles estão entre as retas S e a reta T. Ou seja, o A está para C, assim como o B está para D. O que a gente está fazendo? Eu estou apresentando para vocês as proporcionalidades que eu consigo visualizar. Qual foi o primeiro tipo de proporcionalidade que a gente consegue visualizar aqui no Teorema de Tales? Segmentos que estão numa mesma transversal são obrigatoriamente proporcionais. Segmentos que estão numa mesma transversal obrigatoriamente são proporcionais. Já, professor, segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas também poderei dizer que são proporcionais. Só para finalizar e a gente adentrar nos exercícios, eu também tenho uma outra relação de proporcionalidade. Qual que seria, professor? Eu posso dizer que esse pedacinho ele é proporcional ao lado todo determinado pelos dois segmentos. Ou seja, eu posso dizer que o Azinho ele é proporcional ao A mais B. Assim como o pedacinho é proporcional ao todo que é C mais D. Deu para vocês entenderem os casos de proporcionalidade que nós podemos tentar identificar, professor? Olha só, eu posso dizer que o Azinho está para o lado todo dele, eu posso dizer que o Czinho está para o lado todo dele.
que seria somar os dois pedacinhos lá. E, professor, temos aí já quantas proporções? 4 proporções diferentes que a gente poderia estar utilizando para resolver uma situação, um problema. Prof, eu também posso comparar o todo de um lado com o todo do outro. Tá entendendo? Não? Vai no chat e coloca para mim. Professor, substitui essas letrinhas por números que eu acho que eu vou entender. Então, ali eu posso dizer que o lado todo está para o lado todo, assim como o lado está para o outro. Prof, sempre uma dessas razões, professor, uma não, todas essas razões, elas dão sempre o mesmo resultado, que é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Mas, professor, peraí, coloca números para ver se eu entendo como é que a gente faz a aplicação desse teorema de Tales. E quem que é essa constante de proporcionalidade que o senhor está apresentando para a gente aqui? Cara, vê só. Com números tudo fica mais fácil. Olha esse primeiro exemplo que eu estou colocando para vocês. Lá ele não vai dizer, resolva o teorema de Tales. Você visualmente já vai verificar que nós temos aqui segmentos que são determinados ao traçarmos retas paralelas e cortá-las por transversais. Observa ali, professor, que eu tenho na transversal M, eu tenho esse 3, eu tenho esse X. Eu tenho na transversal N o 6 e o 18. Qual foi a primeira relação de proporcionalidade que eu apresentei hoje para vocês para este conteúdo? O senhor disse para a gente o seguinte, segmentos que estão na mesma reta transversal são proporcionais, ou seja, eu posso dizer que aquele 3 é proporcional do X. Por quê? Porque eles estão na mesma reta transversal. Então, eu poderia dizer que 3 está para X, assim como 6 está para 18. Aqui seria uma das formas que eu teria para descobrir aquele valor de X. Professor, mas diz o seguinte, o 3 ele é proporcional do X, o 6 é proporcional do 18. Eu também poderia pensar diferente. O senhor disse também para mim que segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas também são proporcionais, ou seja, entre as retas R e S, eu tenho o 3 e o 6, ou seja, eu posso dizer que o 3 é proporcional do 6, assim como o X é proporcional do 18. Ou seja, quaisquer uma dessas proporções, ou essa, resolveria a minha questão. Você entendeu que você tem mais de um caminho para resolver? E posso ir mais longe. A gente pode tentar reconhecer a constante de proporcionalidade para a gente encontrar aquele X de cabeça. Deixa eu ver quantas imagens dessa eu coloquei. Perfeito. Espera aí, professor. Então, nessa situação, se eu fosse resolver, eu poderia usar qualquer uma dessas duas. Vou usar essa daqui. Como é que resolve? O professor faz aquela multiplicação cruzada, professor. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 6 vezes x vai dar 6x, que é igual a 3 vezes 18, dá 48. Não, 30, 3 vezes 8, 54, professor, desculpa. 48 não. Dá 30, 3 vezes 8, 24. 54, professor. E agora? Cara, o 6, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Professor, 54 dividido por 6 vai dar 9. Professor, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi, se não, você vai no chat e coloca para mim. Professor, quer dizer que se eu tivesse respondido aquela outra, ia dar o mesmo resultado? Ia. O teu trabalho é montar uma proporção. O teu trabalho, pelo menos o processo técnico, que é aquele que envolve conta, você tem que montar uma proporção. Para você montar uma proporção nesse assunto específico, você tem que saber quem é proporcional de quem. E para isso a gente já te deu a dica aqui. Segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais, ou seja, 3 é proporcional do x, por quê? Porque estão na mesma reta.
6 é proporcional do 18 porque também estão na mesma reta transversal. Segundo caso de proporcionalidade que nós apresentamos para vocês. Nós dissemos para vocês que dois números que estão entre as mesmas retas paralelas também são proporcionais. Ou seja, entre a reta R e S, tu tem o 3 e o 6. Entre as retas S e T, você tem o X e o 18. Então, a gente conseguiria montar essa segunda proporção, que, resolvida da mesma forma, produto dos meios pelos extremos, nós iríamos encontrar o mesmo resultado. Ia ficar x vezes 6, dá 6x, 3 vezes 18, ó. Caraca, dá o mesmo resultado mesmo, ó. 54 dividido por 6, x é igual a 9. Agora vocês devem estar curiosos para saber como é que eu chegava nessa solução sem a necessidade do cálculo, sem a necessidade de fazer a proporção, o cruz credo, o produto dos meios pelos extremos. Sabe como é que eu gostaria que vocês tentassem fazer antes de resolver pela proporção? Eu queria que vocês identificassem dois segmentos que são proporcionais nesta figura. Você que escolhe, tipo... Professor, eu tenho esse 3 aqui, ó. Esse 3, eu acho que ele é proporcional de quem? O 3, ele é proporcional do x, mas o x eu não tenho. Eu quero que você ache dois segmentos que já foram fornecidos que são proporcionais. Professor, tipo, o 3, ele é proporcional desse 6. O 3, ele é proporcional do 6. Quando a gente fala proporcionalidade, eu quero que venha logo na sua cabeça o seguinte: dobro, triplo, quádruplo, metade, terça parte, quarta parte. Se tu olha para o 3 e tu olha para o 6, eu tenho certeza que tu consegue perceber uma proporcionalidade direta. Professor, lógico, o 6 é o dobro do 3. Você conseguiu perceber uma proporcionalidade? Só que o 3, professor, está à esquerda. O 6 está à direita. Então, o que é que eu posso concluir? Que o que está desse lado aqui, professor, vale o dobro de quem está desse lado. Conseguiu perceber? O 3 não está do lado de lá? Tá. O 6 não está do lado de cá? O 6 não é o dobro de 3? É, professor. O 6 é o dobro de 3. Se o 6 é o dobro de 3 aqui, professor, o lado de cá é o dobro, o lado de lá é a metade. Então, se aqui, professor, é 18 e é o dobro, significa dizer que esse teu x tem que valer quanto, professor? 9. Você pegou a ideia? Posso pensar diferente. Contanto que eu localize dois segmentos proporcionais. Vamos pensar diferente. Olha só. Isso aqui é para você não ter a necessidade de fazer conta, mas se tu quiser fazer conta é contigo. Aí eu já não sei. Olha só, eu também posso dizer que esse 6, ele é proporcional do 18, não é? Esse 6 é proporcional. O pedacinho de cima é proporcional ao pedacinho de baixo. Será que tu consegue localizar visualmente uma proporcionalidade direta? De novo, quando eu estou falando para ti, proporcionalidade é para tu enxergar se tem dobro, se tem triplo, se tem quadro. Professor, tem sim, ó. Você está vendo esse 6 aqui? Esse 18 aqui é o triplo, professor, do 6. Então, significa dizer, o 18 não é o de baixo? Aqui o de baixo é o x. Então, eu posso dizer que o x, ele vai ser, professor, o triplo. Vai ser o triplo de quem? De 3, do de cima. Ah, o de baixo é o triplo do de cima. Então, do outro lado, o de baixo é o triplo do de cima. Quanto que é o triplo de 3? O triplo de 3 é 9. Agora, se você se sentir mais seguro com a proporção, faça a conta. Monta lá um número por outro, cruz credo, sem problema. Quer ver como dá para você pensar igual como eu acabei de mostrar em outra situação? Vem cá, olha só. Resolve essa aqui comigo. Contanto que você entenda aquelas 3 formas de reconhecer quando que um segmento é proporcional do outro. Primeiro caso, quando é que um segmento é proporcional do outro? Quando eles estão na mesma reta transversal. Já entenderam o que é reta transversal? A gente fez isso no segundo slide, eu acho que de hoje. Professor, outra forma que eu tenho que os segmentos
Eles são proporcionais. Eles são proporcionais quando eles estão entre as mesmas retas paralelas. Então, vamos lá. Professor, aqui eu posso dizer que esse 3, ele é proporcional de quem? Professor, o 3, ele é proporcional do 6. Então, você já pode dizer que 3 é proporcional de 6. Assim como esse x, professor, é proporcional de quem? Do 8, professor. Montei a minha primeira proporção. Lembrando, como foi que eu montei essa proporção? Eu lembrei que segmentos que estão na mesma reta transversal são proporcionais. Ou seja, o x e o 8 estão em cima da mesma reta S. São proporcionais. O 3 e o 6 estão em cima da mesma reta R. São proporcionais. Montei, professor. Então, aqui era só resolver essa proporçãozinha que você está visualizando aqui. Fazer o quê? Produto dos meios pelos extremos. Vamos fazer aqui? Vai lá. Esse vezes esse, esse. 6 vezes x, 6x, que é igual a 3 vezes 8, 24. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. O meu x é igual a 6 vezes 4, 24. Encontrei que aquele x vale 3. Professor, tinha outra forma de eu montar a proporção? Tinha, gente. Aqui nós montamos a proporção considerando os segmentos que estão na mesma transversal, professor. Mas eu poderia montar assim, ó. Quem que é proporcional também? Eu poderia dizer, professor, que esse 3, ele também é proporcional desse x. É, professor? É. Por quê? Porque eles estão entre as mesmas retas paralelas. Ou seja, o 3 está para o x. Porque, olha só, entre as retas paralelas A e B, tu tem o 3 e o x. Entre as retas paralelas B e C, tu tem o 6, tu tem o 8. Então, 6 está para 8. Montei outra proporção aqui, professor. Vai dar o mesmo resultado da primeira? Vai dar o mesmo resultado da primeira. Produto dos meios pelos extremos. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. Equação do primeiro grau. O 6 vai passar para o lado do 24 dividindo. E dá exatamente 4. Vocês entenderam? Prof, dá para fazer de cabeça, igual que o senhor fez agora há pouco, a gente pode tentar. Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar uma proporcionalidade direta. Cara, foi que eu te orientei. Localiza dois segmentos que são proporcionais, que você já sabe que são proporcionais. Tipo, eu vou bater o olho aqui, ó. Acompanha comigo. Tá vendo esse 3? Tô. Tá vendo esse 6? Tô. Ele já deu os dois valores. O 3 e o 6 são proporcionais? São, professor. Então, quando eu comparo o 3 aqui, professor, com esse 6, eu sei que esse 6 aqui é o dobro, professor. Ou seja, o pedacinho ali de baixo, o pedacinho que está entre as retas B e C, professor, corresponde o dobro de quem? Corresponde o dobro desse aqui, professor. Você entendeu? O que que acontece na proporcionalidade? Se esse pedaço, se esse 6 é o dobro, esse 8 aqui, professor, que é proporcional do 6, ele também vai ser o dobro, professor. Vai ser o dobro de quem? Do x. Ah, professor, então se o 8 é o dobro do de cima, quanto é que vale o de cima? Professor, o x tem que valer 4. Precisei fazer conta? Not. Não precisei fazer conta. Eu só fiz observar uma proporcionalidade direta que existia entre aquelas medidas que nós determinamos pelas retas paralelas cortadas por transversais. Vou colocar outro exemplo. Eu quero que você já se ligue e tente fazer sozinho. Olha só. Será que a gente consegue fazer igual ao anterior, de cabeça? Eu acho que sim. E se eu não conseguir, professor? Você faz só a proporção. Como assim? Localize os segmentos que são proporcionais. Começa por qualquer um deles. Tipo, vou começar aqui, professor, olhando para este
6. Vou botar aqui. 6 está para. Quem que é proporcional do 6? Professor, você tem dois caminhos. O 6 ali, ele é proporcional do 5. O 6 ali, ele é proporcional do 12. Quando eu digo que o 6 é proporcional do 5, eu estou considerando os segmentos que estão numa mesma transversal. Então, eu podia dizer que 6 está para 5, assim como o 12. Quem está na mesma transversal do 12 é o x, assim como o 12 está para x. Aqui é um dos caminhos que eu tenho para resolver. Ou eu posso pensar diferente. A minha proporcionalidade, eu posso dizer que o 6 e o 12, professor, são proporcionais. 6 está para 12. 6 está para 12. Por quê? Professor, o 6 e o 12 estão entre as mesmas retas paralelas. Então, se o 6 é com o 12, o 5 é com o x. E, professor, se eu fez diferente, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Se eu preciso fazer as duas contas, não. Você escolhe qual das duas você quer fazer. A que você enxergar de imediato, a primeira que você montar. Faz agora só o produto dos meios pelos extremos. Eu estou fazendo as duas só para justificar e você perceber que dá o mesmo resultado, professor. Aqui, 6 vezes x vai dar 6x. 5 vezes 12 vai dar 60. X é 60 dividido por 6. X é igual a 10. Se a gente for resolver a segunda lá, professor, 6 vezes x vai dar 6x, que é igual, 12 vezes 5 vai dar 60. Você está vendo como dá o mesmo resultado? 60 dividido por 6, x vai ser igual a 10. Tá, professor, eu quero saber se dá para fazer de cabeça. Dá? Dá, sim, senhor. Sem essas contas, vamos encontrar o mesmo 10? Vamos encontrar o mesmo 10. Raciocina comigo, vem cá. Olha só. Aqui, agora há pouco, nós percebemos que esse 6 e esse 12, eles são proporcionais, só que eles estão em transversais diferentes. O 6 está desse lado de cá, o 6 está desse lado e o 12 está do lado de cá. Mas eu consigo perceber, professor, que o 12, no olho mesmo, o 12 é o dobro do 6, professor. O 12 está nessa transversal da direita, o 6 está na transversal da esquerda. Então, se o 12 é o dobro, tudo que tiver do lado do 12 é o dobro, gente. Se aqui é 6, aqui é 12, que é o dobro, se aqui é 5, o x tem que ser o quê? Pegou a ideia? Ah, professor, o x tem que ser o dobro. O dobro de quem? De 5. Quanto que é o dobro de 5? Se aqui é 6, aqui é 12. Dobrou, não é, professor? Daqui para cá, dobrou. Então, daqui para cá também dobrou, professor. Ou seja, o nosso x é o dobro de 5, que vale 10. Professor, quase sempre a gente consegue visualizar esse tipo de proporcionalidade? Quase sempre você vai conseguir visualizar esse tipo de proporcionalidade, sim. Vocês entenderam mesmo? Posso ir para mais uma? Vai lá, professor. Olha essa aqui, grandona. Será que a gente consegue fazer de cabeça se eu te disser que dá para fazer toda ela sem uma única conta? Só observando a proporcionalidade. Quer ver? Vou te ajudar aqui, ó. Depois eu faço a conta para tu ver. Olha só. Eu quero que vocês olhem para cá, ó. Para esse cara aqui, ó. Esse 5, professor, ele está entre as retas C e D. Tudo bem? Então, quem que é proporcional desse 5? O 5 é proporcional do 10, o 5 é proporcional do 15. O 5, ele é proporcional do 10 e o 5, ele é proporcional do 15. Por quê? Porque estão entre as mesmas retas. Vê se tu conseguiu visualizar uma proporcionalidade direta. Quando você olha para o 5 e para o 10 aqui, professor, comparado com o 5, ele é o
dobro, professor. O 15, comparado com o 5, professor, o 15 é o meu triplo. Ou seja, como cada um desses segmentos estão em transversais diferentes, professor, eu posso dizer que tudo que está na transversal da direita, comparando-se com a do meio, é o triplo. Se eu estiver comparando a transversal da esquerda com a transversal do meio, que é a transversal S, a da esquerda é o dobro. Então, pensa comigo. Se eu tenho este 2 aqui no meio, o Z tem que ser o triplo e o Y tem que ser o dobro. De quem? De quem está no meio. O triplo de 2, professor, vai ser 6. O dobro de 2, professor, vai ser 4. Achei o Y, achei o Z. Professor, está faltando mais uma letra. Estou vendo aqui o 3 no meio de novo. Eu sei que aqui é o triplo, já tem, triplo de 3 é 9, e o X vai ter que ser o dobro do cara do meio. O dobro de 3 vai ser 6. Resolvida a questão. Encontramos o valor de X, o valor de Y e o valor de Z, professor. Encontramos o X, o Y e o Z. Professor, eu quero saber com conta. O pessoal gosta de conta. Vocês estão tentando observar, sempre que vocês pegarem Teorema de Tales, é um conselho que eu te dou. Tenta verificar se um comparado com o outro é o dobro, é o triplo, é o quádruplo. Por quê? Porque se você consegue perceber essa relação de proporcionalidade, você não vai ter a necessidade da conta. Que conta? Esta aqui, professor. Tipo, eu poderia aqui começar encontrando o Y. Y está para 10, assim como 2 está para 5. Y é proporcional do 10, assim como 2 é proporcional do 5. Fazia produto dos meios pelos extremos, ia ficar 5y é igual a 20, y é 20 dividido por 5, y é igual a 4. Já fiz a primeira conta. Professor, agora que o senhor já sabe que o y é 4, o senhor poderia estar achando o x. Tipo, o x aqui, ó, ele está para o y, assim como o 3 está para o 2. Só que o que a gente tem que entender é que a minha proporcionalidade, ela não precisa ser com os mais próximos, pode ser com os mais afastados. Ou seja, eu posso dizer que o x aqui, ele também é proporcional do 10 e o 3 é proporcional do 5. Então, poderia fazer x está para 10, assim como 3 está para 5. Produto dos meios pelos extremos. A gente vai ter que 5x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 5. X é igual a 6. Tá faltando só uma letrinha. Te ligou que a gente não precisava fazer esse monte de conta? Tá faltando ainda uma proporção ali para achar o Z. Professor, para achar o Z, o senhor poderia fazer 3, aqui ó, está para 9, assim como 2 está para Z. Seguindo aquelas proporcionalidades que eu apresentei para vocês. Produto dos meios pelos extremos. Vou apagar, sério. 3 para 2. E o outro foi 9 para Z. Em vez de eu botar o marca-texto, eu cliquei foi na borracha. Produto dos meios pelos extremos vai ficar 3 vezes Z, 3Z, 2 vezes 9, 18. Z é 18 dividido por 3, Z vai ser igual a 6. Tá aí, ó. Você percebeu como foi que nós fizemos? Professor, tem outro jeito de fazer? Ainda tem, gente, porque a proporcionalidade, quem vai escolher é você.
Eu fiz as proporcionalidades mantendo os segmentos que estão na mesma transversal, mas eu poderia fazer a proporcionalidade com elementos que estão em transversais diferentes. A ideia que a gente colocou para vocês aqui, de início, era a melhor, professor. Essa aqui era a melhor ideia, ó. Por quê? Você analisando transversais diferentes, você já tem como comparar a proporcionalidade entre todos os segmentos dela. Como foi que a gente fez? Eu olhei para cá, ó, e percebi que quando eu comparei o 5 com 10, esse 10 aqui era o dobro. Significa dizer que todo mundo que tiver na mesma reta do 10 é o dobro do que tiver na reta do meio aqui. E aqui, professor, é o triplo, professor. É o triplo do 5. Então, quem tiver, professor, na reta da direita, é o triplo de quem tiver na reta do meio. Quem tiver na reta da esquerda é o dobro de quem tiver na reta do meio. Então, professor, se aqui é 2, do lado esquerdo, que é o y, é o dobro. Ou seja, o y vai valer 4. O z é o triplo do 2. O z, professor, vai ser 6. A mesma coisa aqui ó, no meio. O 3, professor, aqui. A direita aqui é 9 mesmo, que é o triplo. E esse aqui é o dobro. O dobro de 3 é 6. Percebeu a proporcionalidade? O quanto que ela me ajuda? A gente nem tem a necessidade de fazer contas, professor. Olha mais uma aqui, professor. Eu acho que dá para vocês fazerem já com proporcionalidade. Esse 3... e esses 6 são proporcionais? São, professor. Eles estão na mesma transversal. Essa parte aqui de baixo é o dobro. É o dobro de quem? Dessa de cima. Então, significa dizer que a parte de baixo é o dobro da de cima. Professor, mas eu não sei quanto é a parte de cima ali. Como é que eu vou dobrar, então? Cara, você vai pensar da seguinte forma. Ele diz que tudo é 6, não é, professor? Se a parte de baixo é o dobro, professor, se a parte de baixo é o dobro da de cima, eu vou dizer que essa de cima aqui, ela tem que ser 2, esse pedacinho aqui é 2, e o dobro de 2 vai ser exatamente 4. Por quê, professor? 4 mais 2 vai dar o meu 6. Prof, tinha como fazer conta mesmo? Tinha, gente. Você percebeu que aquele me deu o segmento todo? Então, eu ia atrás de descobrir o segmento todo daqui. O segmento todo é 9. Segmento todo é proporcional com segmento todo. Então, vai ficar 6, que é o lado todo daqui, está para 9, que é o lado todo de lá. Assim como este pedacinho de baixo está para o pedacinho de baixo do outro lado. Você entendeu? Faz produto dos meios pelos extremos. A gente vai ter 9 vezes x dá 9x, que é igual a 6 vezes 6, 36. X é 36 dividido por 9. X é igual, quanto é que dá, professor? 36 por 9, 9 vezes 4, 36. Isso fazendo as contas. Isso se eu fizer as contas. Se a gente analisar a proporcionalidade, é mais rápido. Professor, por que lá 2, por que lá 4? Cara, olha só. Ele diz para mim que aquele segmento todo é 6. E eu sei que o pedaço de baixo tem que ser o dobro de cima. Para dar 6, professor, o de baixo é 4, o de cima é 2. 2 mais 4 dá o 6 e o 2 é o dobro. Aliás, e o 4 é o dobro do 2. Pegou a ideia? Mais ou menos. Prof, mais uma. Para a gente fechar aqui. Prof, posso fazer conta, como eu também posso fazer direto. Como é que a gente vai pensar aqui? Ele me deu o lado todo lá que é 10, não é? Me deu o lado todo que é 8. Então, eu já posso dizer que o todo daqui é proporcional ao todo daqui. 10 está para 8. Assim como o pedacinho de baixo daqui, que é 6, está para o pedacinho de baixo daqui, que é x. Só fazer a sua conta. Multiplica em cruz.
10 vezes x vai dar 10x, que é igual 6 vezes 8 vai dar 48. O 10 vai passar dividindo. X vai ser 48 dividido por 10. X vai dar 4,8. Professor, toda vez tem que dar exatozinho? Não. Olha esse exemplo aí. Eu posso ter um resultado como um valor decimal. Não precisa estar 100% o valor exato, não. Você poderia deixar até na forma de fração, se você quisesse, mas não teria necessidade, não. Vocês entenderam? Isso eu fiz pela proporção aqui. No caso, eu montei a proporção, fiz produtos meus pelos extremos. Vocês conseguiram perceber proporcionalidade direta? Deixa eu ver, 10 lá, 8 não. Direta não. Só se fosse por partes, mas eu ainda não expliquei por partes para você. Eu vou deixar para a próxima aula. Hoje, eu queria que vocês reconhecessem visualmente o Teorema de Tales, como sendo aquele que é formado quando nós traçamos retas paralelas e cortamos por transversais. Hoje, eu queria apenas que você entendesse que os segmentos que estão numa mesma reta transversal são proporcionais. Eu queria que vocês entendessem que também segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas são proporcionais. Sabendo quem é proporcional de quem, a gente pode estar montando uma proporção. Faz a multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos e, consequentemente, você vai estar encontrando uma ou outra variável que se apresentar na questão. Estão ligados? Dão uma estudada, volta o vídeo depois um pouquinho, assiste de novo a aula, que na próxima semana, não, essa semana ainda, acho que amanhã nós temos aula, professor, novamente, de Teorema de Tales. A gente vai aprofundar e você, exercitando, vai esclarecer quaisquer dúvidas que ainda venham a existir. Não pode ficar caladinho, não pode ficar com a dúvida. A gente se despede com aquele boa noite, fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.